ou vocês falam? Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai estudar sobre escalonamento de processos. É um assunto bastante amplo, tá? O que a gente vai ver aqui, na verdade, é só uma introdução ao escalonamento de processos e exemplos de métricas e objetivos que os escalonadores de processos podem perseguir, certo? Mas o que a gente vai ver hoje nessa aula não chegam a ser os escalonadores que estão sendo usados, por exemplo, no Linux atualmente, tá? Inclusive, vocês vão ver que nessa aula a gente vai tratar de escalonadores e olhar para o sistema computacional como um sistema que tem uma única CPU, tá? Mas, na verdade, os sistemas operacionais, o hardware moderno, né, geralmente tem mais de uma CPU. E aí você precisa de escalonadores que são capazes de escalonar processos ou threads em mais de uma CPU, tá certo? Então, aqui é mais uma introdução para a gente sentir como é essa programação do escalonamento de processos dentro do desenvolvimento de um sistema operacional, para desmistificar um pouquinho também o que é esse escalonamento, mas algoritmos mais modernos, eles vão ser mais complexos, em geral, do que o que a gente vai ver aqui de exemplo, tá certo? Se a gente tiver tempo, ainda nesse módulo, eu vou dar umas aulas sobre tipos de sistemas multiprocessados e escalonamento em sistemas multiprocessados, tá certo? Vamos ver como é que vai andar aqui no decorrer, o tempo, como é que vai ficar, e aí, se der tempo, a gente vê esse assunto também, tá? Porque aí ele é um pouco mais avançado, ok? Então, antes de progredir, só para deixar claro que a gente vai conversar hoje sobre escalonamento, aqui está escrito escalonamento de processos, mas a gente, na verdade, pode falar de escalonamento de threads, tá? Se a gente tem um sistema operacional que dá suporte a threads, tá? Então, o sistema operacional, na verdade, vai ver cada processo como um conjunto de linhas de execução. Se aquela aplicação, na verdade, ela não é multithread, o sistema operacional vai escalonar a única thread daquele processo, tá? E se ela é multithread, o sistema operacional tem consciência de que são vários threads associados ao mesmo processo, tá certo? Antes da gente continuar, vamos relembrar aqui sobre os estágios do processo, tá? Eu vou pedir que vocês participem agora, vamos acordar, e aí um processo é criado. Quando um processo é criado, esse processo o que é que acontece? O que é que o sistema operacional precisa fazer quando um processo é criado? Hum? O que é que acontece se você estivesse desenvolvendo o sistema operacional, aí um outro processo fez um fork e criou um novo processo. Aí o que é que precisa ser feito em termos de estruturas de dados lá do sistema operacional? Hum? Esse novo processo tem um identificador, tem um pai, né? Ele vai ter vai ter que ter a API dele próprio de execução, não é isso? E aí o sistema operacional precisa criar uma entrada na tabela de processos, e na tabela de threads também, né? Se for o caso de ser thread de núcleo, para esse processo novo que foi criado, certo? E aí esse processo novo, uma vez que ele foi criado, ele pode ou não já ir parte dele para a memória, né? Isso também é uma decisão do sistema operacional. E aí ele vai passar para um estado de pronto. O que é que esse estado pronto representa? Participem aí, pessoal. O que é que esse estado pronto representa? Pronto para ser executado, professora? Pronto para ser executado. Né? É um processo que ele não está usando a CPU no momento, mas é um processo que pode ser escolhido para ser executado, porque ele está pronto para ser executado. A Ou senhora está seja, olhando o chat. estou. Porque ele está lá em cima, não sei por quê. Agora que eu vi.
Agora que eu vi. O Felipe tinha respondido, né? Eu não estava. É como se meu chat estivesse lá em cima. Enfim. Então, ele está pronto para ser executado. E aí, o que é que pode acontecer que vai mudar o estado de um processo que está pronto para esse outro estado aqui rodando? O que é que pode acontecer? Que eventos ocorrem no sistema operacional, né, nesse sistema computacional, que muda o estado desse processo, de um processo de pronto para rodando? Vocês lembram? O que é que pode acontecer? É um clock, professor, o que acontece? Uma interrupção. Então, de tempos em tempos, vai acontecer uma interrupção de relógio, né? E essa interrupção de relógio, ao ser tratada, pode chamar um componente do sistema operacional que é o escalonador. E o escalonador vai decidir quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU. E aí, nesse momento, um processo que estava rodando volta para ser pronto, e um processo que estava pronto, que foi escolhido pelo escalonador, vai passar para o estado rodando. Até aqui tudo bem? Tudo, professor. Se por acaso esse processo que está aqui rodando, que evento, na verdade, o que eu quero perguntar é que evento ocorre para passar esse processo do estado rodando para esse estado bloqueado? Pode ocorrer uma chamada de sistema bloqueante. Perfeito. Então, esse processo, ou essa thread que estava rodando, ela fez uma chamada de sistema bloqueante. Tipicamente, são as chamadas de sistema que tem a ver com entrada e saída. Né? Então, essas chamadas de sistema vão bloquear o processo, ele vai passar para um estado bloqueado. E aí, que evento ocorre para tirar esse processo do estado bloqueado para o estado pronto? Trap, tem uma pergunta aqui de Bruno no chat, né? Seria um trap. Trap é o mecanismo, né, que se usa para fazer o sistema operacional ganhar a CPU, né? Tinha um processo que estava rodando, ele tenta realizar uma instrução, uma operação que ele não pode realizar em modo usuário, e quando isso acontece, essa exceção, né, esse trap é gerado, e nesse momento o sistema operacional ganha a CPU, né? Esse processo perde a CPU e o sistema operacional volta a executar, mais especificamente em uma rotina de tratamento dessa chamada de sistema específica que foi realizada, né? Dessa operação que ele tentou realizar, o processo tentou realizar e não pôde. Então, chamada de sistema é trap. E aí ele veio e bloqueou. E agora, para ele passar do estado bloqueado para o estado pronto, qual é o evento que acontece? Vamos, pessoal, acorda. Isso aqui vocês deviam estar na ponta da língua já. Inclusive, caiu na prova, não foi? Qual é o evento que acontece nesse sistema para um processo passar do estado bloqueado para o estado pronto? Ele estava bloqueado porque ele estava esperando que uma operação de entrada e saída possivelmente fosse realizada e concluída. E aí, como é que esse processo sai do estado bloqueado? Que evento tira ele do estado bloqueado? Hum? Ninguém sabe. Ele deve desbloquear quando o disco, ou seja lá que dispositivo de entrada e saída, concluir a operação que ele está esperando que seja concluída, ou de forma mais genérica, ele deve desbloquear quando aquilo que ele estava esperando acontecer, acontece. Tá? E quando essa operação termina, o dispositivo que está associado a essa operação de entrada e saída que esse processo está esperando, vai gerar uma interrupção. E aí, quando essa interrupção vai ser recebida pela CPU,
Quando essa interrupção é recebida pela CPU, o processo que estava lá na CPU rodando, ele vai perder a CPU, porque agora quem vai rodar de novo é o sistema operacional para tratar daquela interrupção, vai chamar o tratador de interrupções, e esse tratador de interrupções vai verificar quem era o processo que estava esperando essa operação que foi concluída ser concluída, vai desbloquear esse processo, levando ele para o estado pronto, e vai chamar o escalonador de processos para decidir qual é o processo que vai rodar agora, nesse momento. Então, eu fiquei triste agora de vocês não estarem sabendo sobre isso, porque isso é algo que é muito importante e básico para entender o resto dessa aula, sabe? Assim, inclusive, foi assunto da nossa prova, né? Já devia ter sido estudado e aprendido. Então, esses aqui são os estados de um processo, e esses estados que vão, algumas transições aqui vão contar com, vão chamar o escalonador, né? O escalonador vai ser chamado nessa transição de pronto para rodando, que é o escalonador que decide quem é o próximo processo que ganha a CPU. O escalonador vai ser chamado também nessa volta, né? O escalonador que decidiu, esse que estava rodando agora vai para pronto. E também quando um processo está rodando e bloqueia, o escalonador também vai ser chamado para decidir quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU, tá? A gente vai falar aqui, esse escalonador que a gente está falando aqui é um escalonador que a gente chama de curto prazo, que o objetivo dele é só decidir quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU, tá? Então, a parte do sistema operacional que faz a escolha do processo que vai ganhar a CPU é o escalonador, e o algoritmo que ele usa é chamado de algoritmo de escalonamento. A gente vai estudar alguns desses algoritmos aqui. Mas antes a gente vai falar um pouco mais genericamente sobre escalonamento em sistemas operacionais, tá? Tem algumas coisas, alguns conceitos e algumas ideias que são muito importantes que a gente entenda para que a gente identifique como é o desenvolvimento desse módulo do sistema operacional, tá? Aqui é o que a gente já falou, né? Quando é que o escalonador é chamado, ele vai ser chamado toda vez que um processo que estava rodando termina, ele vai ser chamado quando um processo que está rodando faz uma chamada de sistema bloqueante, né? Porque aí, nesse caso, o processo estava rodando, vai bloquear e o escalonador precisa escolher um novo processo para rodar. O escalonador também vai ser chamado quando o processo que está rodando cria um novo processo, e aí, nesse caso, o escalonador é chamado para decidir se o processo pai continua rodando ou se o processo filho é o que vai ganhar a CPU. Quando chega a interrupção do dispositivo de entrada e saída, como a gente falou, né, que é aquela mudança de bloqueado para pronto, o escalonador de processo também vai ser chamado para decidir qual é o próximo processo que vai ganhar a CPU. E, finalmente, quando chega a interrupção de relógio, ou uma KES, uma interrupção de relógio, né? Nem todas as interrupções de relógio causam necessariamente a chamada do escalonador, tá? Mas em períodos específicos de tempo, sei lá, na KES, uma interrupção de relógio, o escalonador vai ser chamado para decidir quem é o próximo processo que vai rodar, certo? Existem muitos algoritmos de escalonamento. Em termos de escalonamento, assim, é uma área de pesquisa que é muito quente, apesar de ser muito antiga. Então, muitas pessoas estudam escalonamento em vários níveis, né? A gente vai falar aqui de escalonamento de processos e threads num sistema computacional, mas a gente pode falar de escalonamento em outros níveis, como, por exemplo, o escalonamento de tarefas em um supercomputador, escalonamento de tarefas em um cluster, escalonamento de containers ou VMs em uma nuvem computacional. Então, é uma área muito importante da computação, o escalonamento, e é uma área que provavelmente vai durar por muitos anos, porque os problemas de escalonamento, essa questão de você decidir quem é o próximo que vai ganhar aquele recurso e quanto do recurso vai ser dado para aquele processo ou para aquele container, seja lá em que nível a gente está falando, é um problema muito complexo, né? Não existe solução ótima, a solução ótima só existiria se a gente soubesse de antemão quais são as aplicações que a gente quer escalonar, mas isso é algo que a gente, em geral, não tem. Então, é uma área muito importante
da ciência da computação, tá? Sendo uma área muito importante, é algo muito estudado e algo que provavelmente vocês vão ver em outras disciplinas também, certo? A primeira coisa que a gente tem que pensar, então, nessa área de escalonamento, é olhar para qual é o hardware que a gente está, onde a gente vai escalar, que hardware é esse que a gente tem, né? Então, a gente tem computadores pessoais, e aí, nesses computadores, a gente precisa escalonar processos ou threads para usar os recursos daquele computador, né? A CPU ou as CPUs, né? A gente pode ter servidores, que são máquinas mais parrudas do que os computadores pessoais, onde vão rodar muitos serviços, né, e esses serviços também precisam ser escalonados de forma correta, para que o desempenho que os clientes veem desse serviço seja adequado. A gente tem também dispositivos móveis. Nos dispositivos móveis, né, nos nossos celulares, a gente também vai ter escalonamento. Né? Quem é que vai ganhar a CPU e quando? Para que a gente consiga ter uma experiência boa ao usar esses dispositivos, tá? A gente tem high performance computing, a gente tem os clusters, os supercomputadores, onde as pessoas vão e submetem aplicações para serem executadas e depois e aí elas vão embora, né? E aí depois elas recebem de volta o resultado dessas aplicações que elas submeteram, tá? E a gente precisa de um algoritmo de escalonamento em ambientes como esse, tá? Então, e todos eles vão ser sistemas operacionais, né? Então, no computador pessoal vai ter um sistema operacional, no servidor vai ter um sistema operacional que vai ser responsável por isso, nos dispositivos móveis vai ter um sistema operacional responsável por isso, e nos sistemas de high performance computing também vai ter sistemas operacionais responsáveis por esse escalonamento, tá? Então, assim, só para a gente ter uma ideia de que é uma área muito ampla, né? E deve estar claro que o algoritmo de escalonamento usado por um dispositivo móvel provavelmente é completamente diferente de um algoritmo de escalonamento usado em um supercomputador, tá? Que vai receber tarefas para serem executadas lá, dos usuários. Então, por isso que eu disse que essa aula é uma aula assim, só para a gente sentir mais ou menos o que é o escalonamento, ver uns exemplos, mas é uma área muito, muito ampla, tá? Daria para dar uma disciplina inteira só de escalonamento, se a gente quisesse ver escalonamento de fato como é, tá? Mas aí existem alguns objetivos, né? Todo escalonador, né, ele tem o objetivo de tomar decisões, e como é que a gente sabe se essas decisões são boas ou não? Então, quando esse escalonador vai ser criado, são definidos os objetivos desse escalonador, tá? Então, por exemplo, um objetivo que pode ser perseguido pelos escalonadores é ser justo entre os usuários daquele sistema, se é um sistema interativo, ser justo entre os processos que estão rodando, para que um processo não ganhe muito mais recurso do que outro processo, tá? Então, isso pode ser um objetivo desse sistema, desse escalonador. Outro objetivo pode ser economizar energia. Vamos tomar decisões de escalonamento, quem é o próximo a rodar, de forma que a gente possa economizar energia. Isso é muito comum em sistemas de high performance computing, por exemplo. E provavelmente dispositivos móveis também, né, já que bateria é algo sensível, né, para esses dispositivos. Vamos tomar decisões de escalonamento. Outro objetivo poderia ser para reduzir mudança de contexto. A gente já falou aqui o que é mudança de contexto, né? Quando o sistema operacional decide que um processo já rodou por tempo suficiente e decide que outro processo deve ser o que vai ganhar a CPU, então vai haver uma mudança de contexto, né? Porque todos os registradores, com todos os valores dos registradores associados a esse processo que vai perder a CPU, precisam ser armazenados na tabela de processos ou na tabela de threads, né? Dependendo de se é um sistema que dá suporte a threads. E o novo processo que vai rodar, né, o processo que vai ganhar a CPU, deve ter o seu contexto restaurado, quer dizer, na última vez que ele foi executado, o contexto dele foi salvo, né? E aí esse contexto precisa ser restaurado para que ele volte a executar exatamente do ponto em que ele parou. E aí, essa mudança de contexto, ela é tipo um overhead do escalonamento. Se você tem um escalonador que a toda hora um processo roda 1 milissegundo só,
e aí ele já escolhe outro processo, aí roda 1 milissegundo, já escolhe outro processo, esse escalonamento é bastante caro, porque a mudança de contexto, provavelmente, ela talvez seja até mais cara do que o tempo que cada processo passa rodando. Então, é como se aquele sistema computacional tivesse executando muito mais o sistema operacional do que as aplicações que ele deveria executar. Tá? Então, reduzir mudança de contexto é algo também que pode ser perseguido pelos algoritmos de escalonamento. Certos tipos de aplicações podem ser priorizadas, né? A gente vai ver até alguns exemplos aqui. Aplicações, especificamente aquelas aplicações que realizam muito entrada e saída, né? A gente viu que tem um espectro aí que relaciona computação, né, uso de CPU e operações de entrada e saída, né? Algumas aplicações, elas usam um pouco a CPU e logo solicitam alguma operação de entrada e saída que é bloqueante. Outras usam a CPU por muito mais tempo antes de solicitar alguma operação de entrada e saída. Então, de um lado, a gente tem as aplicações que são limitadas por CPU, que elas usam muito mais CPU e raramente precisam de operações bloqueantes de entrada e saída, e do outro lado a gente tem as aplicações que fazem muita entrada e saída, e entre uma operação de entrada e saída e outra, usam pouco tempo de CPU. Né? Então, essas aplicações que usam pouco tempo de CPU e bloqueiam muito, em geral, elas precisam ser priorizadas para que elas não se tornem muito lentas, tá? Porque elas nem sempre elas vão usar todo o tempo que elas precisariam usar, que elas poderiam usar de CPU, né? Imagine que a cada 100 milissegundos tem uma interrupção do relógio, e o escalonador, nesse caso, iria ser chamado para rodar outro processo. Mas aí essas aplicações que bloqueiam muito, né, por conta de operações de entrada e saída, antes mesmo de terminar esses 100 milissegundos, ela bloqueia. E aí ela fez computação por 20 milissegundos, bloqueou já perdeu a CPU para outro processo. Né? E aí, se a gente tem muitos processos que são limitados por CPU, esses processos vão provavelmente usar todos os 100 milissegundos que vão ser ofertados para ele, né? Eles não vão bloquear nesse meio tempo, ou se bloquearem, não vai ser todas as vezes. Então, eles vão rodar por muito mais tempo do que os processos que bloqueiam por conta de entrada e saída. Então, em geral, essas aplicações que fazem muita entrada e saída acabam sendo, por muitos escalonadores, priorizadas, tá? Para ganhar a CPU quando elas estiverem prontas para rodar. Então, esses algoritmos de escalonamento, no fim, eles definem que objetivos eles perseguem, né, e qual é a política que ordena, qual é a disciplina que ordena essa fila de processos prontos, tá? Porque a forma como essa ordenação da fila de processos prontos é feita vai determinar qual é o próximo processo dessa fila que deve ser executado. No final das contas, quando a gente pensa na implementação dos escalonadores, esse algoritmo, essa política de escalonamento, ela vem nesse sentido de como é que a gente ordena essa fila dos processos prontos, que estrutura de dados a gente usa para manter essa fila, ou se são várias filas, se a gente usar prioridade, tiver uma fila por prioridade de processos prontos. Tá? Então, é basicamente isso em termos de desenvolvimento escalonador que a gente tem que definir. E aí, só para a gente fixar, quando para a gente relembrar, na verdade, né, a gente tem algoritmos de escalonamento que são preemptivos e outros que são não preemptivos, tá? Os algoritmos não preemptivos, eles não interrompem a execução de um processo. Eles deixam o processo, se um processo ganhou a CPU, esse processo vai rodar eternamente. Ele só vai ser interrompido ou quando ele terminar, né, porque ele terminou, não é nenhuma interrupção, ou então, se ele bloquear para realizar a entrada e saída, então aí, nesse caso, ele vai ficar bloqueado e outro processo pode ganhar a CPU. Mas, se ele nunca bloquear, ele vai rodar até ser terminado, tá? Em um sistema pré-emptivo, ocorre algo diferente, né? Num sistema de escalonamento
Preemptivo, o escalonador ele tem o direito de interromper a execução de um processo. O escalonador determina quanto tempo cada processo que ganhar CPU deve usar a CPU, e quando aquele tempo termina, o escalonador vai lá, interrompe aquele processo, salva o contexto daquele processo, escolhe outro processo da fila de processos prontos para rodar, tá? Se houver, né? Se não houver, esse próprio processo pode continuar sendo executado, certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Vocês estão calados? Ok. Uma outra característica, né, além dessa questão de ser preemptivo ou não preemptivo, uma outra característica dos escalonadores é que eles podem ser online ou offline. Aqui no não preemptivo, só para dar um exemplo, tá, de um não preemptivo, imagine que você tem um supercomputador e que você vai submeter uma aplicação para rodar. Você está fazendo seu doutorado, sei lá, seu mestrado, e você vai submeter um teste de simulação para rodar lá. Um simulador é uma aplicação, como outra qualquer, que vai simular alguma coisa, tá? Como esses que simulam o tempo, né? Modelos de previsão de tempo são tipo simuladores. Então, você vai submeter sua aplicação para rodar lá, você sabe que essa aplicação leva entre 2 e 3 horas para rodar, e você solicita o uso desse supercomputador por 3 horas, né, e submete essa sua tarefa. Aí, né, no sistema operacional desse supercomputador, ele vai selecionar X CPUs daquele supercomputador por 3 horas, tá, para rodar a sua aplicação. Esse sistema, né, que ele é um sistema de mais alto nível, né? Eu disse que o escalonamento ele ocorre em vários níveis, né? É um sistema de mais alto nível e ele não é preemptivo. Uma vez que ele define que entre 11 horas do dia de hoje, entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde, quem vai rodar vai ser para o usuário XPTO para rodar a aplicação dele. Então, uma vez que essa aplicação está lá rodando, esse escalonador não vai chegar e parar ela para colocar outra coisa, em geral, certo? Então, são escalonadores não preemptivos, que é diferente desse que a gente está falando, que já é no nível mais baixo e que ele vai escolher quem é o próximo a usar a CPU, mas vai ficar fazendo essa dança das cadeiras aí, para permitir a multiprogramação. Sobre esses escalonadores, a gente também pode ter escalonadores que a gente diz que são escalonadores offline e os escalonadores online. Um escalonador offline é como se ele conhecesse todas as aplicações que ele quer escalonar e aí ele decide quem é que vai rodar e quando, em que momento, em que CPU, e aí ele faz essa alocação, essa programação offline. Já o sistema, o escalonador online, permite que novas aplicações fiquem prontas para executar a qualquer momento, novas aplicações sejam criadas, novos processos sejam criados, e esses processos podem ser escalonados, e ele desconhece quais são os processos que vão ser executados, tá? Se a gente pensar em sistemas computacionais para uso pessoal, como nosso computador, ou nossos dispositivos móveis, vocês acham que esses escalonadores vão ser não preemptivos ou preemptivos? O que vocês acham? Pode repetir a pergunta, professora, de novo? Cortou aqui. Se a gente pensar nos sistemas que a gente está mais acostumado a usar, de dispositivos móveis, no nosso computador, nos nossos computadores pessoais, vocês acham que os algoritmos de escalonamento que rodam nesses sistemas são preemptivos ou não preemptivos? Preemptivo. Aqui, Felipe, Bruno, Juan, todos responderam preemptivo, correto. Por que é preemptivo? Por que vocês acham que precisa ser preemptivo? Porque tem que dar prioridade a certas coisas, né, professora? Tipo assim, um exemplo que eu uso, não sei se se enquadra no contexto.
Vamos supor que você está escutando música no YouTube e alguém faz uma ligação para você. A música no YouTube, ela para e dá prioridade para quem está ligando. Isso aqui é um exemplo, não sei se enquadra no contexto. É um exemplo adequado. Acontece que esses sistemas têm uma característica de serem interativos. Em geral, tem uma pessoa esperando ali, né? Então, se você tem um escalonador não preemptivo, quando uma aplicação começasse a rodar, ela tinha que terminar para outra aplicação rodar. E aí o usuário podia ficar lá esperando eternamente muitas coisas acontecerem, né? Enquanto que nos sistemas preemptivos, todas as aplicações que o usuário pede para rodar, elas vão rodar, mesmo que tenha só uma CPU, elas vão rodar naquele pseudo-paralelismo que a gente já estudou. Né? Todas vão avançando aos poucos, todas vão ter seu direito de usar rapidamente a CPU para avançar um pouco mais, né? Então, esses sistemas preemptivos, para esse tipo de sistema que é interativo, ele é muito mais adequado, né? E aqui, para esses sistemas interativos, seria um escalonador deveria ser offline ou online? Para esses mesmos sistemas interativos que a gente está acostumado a usar. Offline é aquele que já conhece todas as aplicações que o usuário quer rodar e vai lá e faz essa programação. E o online permite que o usuário, de repente, bote para rodar uma nova aplicação sem avisar. Tem que ser online, né? Porque a gente pode querer rodar qualquer aplicação a qualquer momento. Né? Então, os sistemas que a gente vai estudar para sistemas interativos, o escalonador provavelmente tem que ser preemptivo e tem que ser um escalonador online, certo? Já para outros sistemas, talvez faça sentido um escalonador offline. Então, por exemplo, um sistema de tempo real, que a gente vai ver também aqui características desse sistema. Num sistema de tempo real, por exemplo, sei lá, um avião, né, que é todo controlado por aplicações, programas lá que precisam terminar em um determinado tempo, né? Cada operação daquela, cada aplicação daquela que roda, ela tem um deadline para terminar, ela tem um tempo para terminar, e caso não termine naquele tempo, nem termine mais que não precisa, né? Então, para esse tipo de computador, de computação muito específica, o offline talvez faça sentido, talvez você saiba exatamente se está na hora, se o piloto clica lá em pousar avião, sei lá, provavelmente a gente já sabe, quem está programando isso deve saber de antemão, deve saber antecipadamente que aplicações devem rodar, em que ordem e quando devem terminar, né? Então, isso pode ser feito de forma mais especializada e de forma offline, tá? Mas aí são sistemas mais especializados, certo? Basicamente, aqui, seguindo o raciocínio que a gente está vendo lá do livro, tá? A gente vai conversar um pouco sobre três tipos de sistema, né? Três tipos de sistemas que todos precisam de sistemas operacionais e esses sistemas operacionais precisam oferecer o escalonador, né? A tarefa de escalonamento, certo? Sistemas em lote, que eu estou adicionando aqui também HPC, né, que é High Performance Computing, pensando assim em supercomputadores, que é algo mais moderno, porque sistemas em lotes eu acho que eu nunca nem usei, acho que era do tempo de mainframe, que o pessoal ia lá e submetia seus jobs para rodar e depois ficava aguardando a resposta. Mas, nessa parte de High Performance Computing, isso é algo que ainda existe, que sempre vai existir, porque sempre vai ter computação de alta performance para ser executada, e essa computação de alta performance, ela não tem usuários interagindo, né? São modelos matemáticos, modelos aí que são executados pelos programas e que geram uma saída depois, quando termina a execução desse modelo, certo? Esses sistemas em lote, eu vou chamar em lote, mas lembrem que, assim, de forma mais moderna, a gente poderia pensar num sistema desse, de supercomputadores, eles não têm usuários interativos. O que acontece é que o usuário vai lá, submete o seu job, né, ou a sua aplicação, que tem que ser executada, e depois fica aguardando a resposta. É diferente de um sistema com usuários interativos, que é esse verdinho aqui, que a gente está o tempo todo interagindo. Então, a gente
abre um terminal, digita um negócio, sei lá, para ver a hora, e a gente aguarda a hora aparecer, já deu não sei que horas, eu vou abrir esse documento aqui para editar, né? Então, a gente está o tempo todo interagindo com aquele sistema e a gente tem uma noção, mais ou menos, o usuário, ele tem uma noção de quanto tempo cada comando que ele dá vai demorar, né? A gente tem uma clareza. Eu, por exemplo, quando vou editar uma aula de, sei lá, é só uma discussãozinha que eu gravei de 10 minutos. Isso leva um certo tempo. Se for uma discussão se for uma aula inteira como essa de hoje, vai levar muito mais tempo para ser processado aqui, se eu quiser editar esse vídeo, por exemplo, certo? Então, a gente tem essa noção. E o que a gente espera é que essa noção que a gente tem do tempo que as aplicações vão demorar para serem realizadas, a gente espera que isso seja atendido, assim, que essa expectativa da gente seja atendida, né? E, por fim, a gente tem aqui os sistemas de tempo real, né, como esse que a gente deu exemplo, o Felipe falou aqui, computadores da NASA, né, os programas que fazem os foguetes voarem, né, também são sistemas de tempo real, tá? A gente vai falar um pouquinho deles, mas a gente vai falar hoje muito mais, hoje não, nessa disciplina como um todo, a gente vai falar muito mais dessas duas classes aqui de cima, certo? Tem alguns algoritmos, ou tem alguns objetivos que são perseguidos, são desejáveis, né, para todos os escalonadores. Então, por exemplo, justiça no sentido de os processos que desejam usar os recursos, né, esses recursos são do computador são distribuídos entre os processos de forma justa, tá? O justo nem sempre é ser igual para todos, tá? Porque isso depende de outras questões, como, por exemplo, prioridade, né, daquele processo. Mas de forma justa, diante daquela política de uso daquele sistema computacional, tá? Também é preciso ter certeza que a política de escalonamento que foi implantada, que ela seja cumprida, que isso é algo natural, assim, a gente espera, né? Se eu estou dizendo que o algoritmo de escalonamento vai simplesmente pegar de acordo com a chegada, igual uma fila de supermercado. Então, eu espero que isso seja de fato cumprido e ninguém fure a fila, né? Nenhum processo fure a fila na frente dos outros. E um outro objetivo que é muito importante, né, em geral para todos os escalonadores, é manter todos os recursos do sistema ocupado, tá? Então, isso significa que, como a gente teve uma discussão, não sei se vocês assistiram um videozinho bem curtinho que eu gravei sobre isso. Se o sistema operacional decide manter em memória só aplicações que fazem muita entrada e saída, o que é que vai acontecer com a CPU? Se todas as aplicações que estão prontas, ou todas as aplicações que estão em memória, né? Então, só as aplicações que estão em memória podem ser escalonadas, né? Se a gente tiver só aplicações que fazem muita entrada e saída, o Felipe já respondeu ali, a CPU vai ficar ociosa, né? Porque os processos vão bloquear muito, cada vez que bloqueia, um outro vai ser chamado, e a chance de você ter todos os processos bloqueados para entrada e saída vai aumentando, né? Quanto mais processos entrada e saída você tem, né? Ou se você tiver poucos processos e todos são entrada e saída, a chance de você ter uma CPU ociosa vai aumentar, tá? Então, faz parte também dessa área do escalonamento, dessa funcionalidade de escalonamento, tentar manter ocupados todos os recursos do sistema computacional, certo? Que é isso que a gente estava discutindo aqui. Se a gente já falou quando a gente tem só muitas aplicações desse tipo aqui de baixo, né, que usam um pouquinho de CPU, que são esses quadradinhos aqui, é uso de CPU, e as linhas está bloqueado para entrada e saída, então não está usando CPU. Então, se a gente só tem esses processos aqui de baixo, a gente provavelmente vai usar a CPU e ela pode ficar ociosa em alguns momentos, tá? Se a gente tem só esses processos aqui de cima, a gente vai usar muito a CPU
Mas se esses outros aqui, nenhum veio para a memória, nenhum processo desse aqui veio para a memória, o disco vai ficar ocioso, né? Porque esses aqui raramente fazem uso do disco. Então, a gente vai ver em outro módulo, o próximo módulo que a gente vai estudar, depois que a gente terminar essa parte de processos, a gente vai estudar a gerência de memória. E a gente vai ver que é o sistema operacional que decide que processos vão vir para a memória. Tá? Então, apenas os processos que estão em memória, eles podem ir para a fila de processos prontos. A gente chama isso de escalonamento de médio prazo. Então, quando o sistema operacional decide que, sei lá, esses 3 processos aqui, porque isso aqui é um processo só, mas assim, 3 processos de entrada e saída e 2, sei lá, de CPU, eles vão estar na memória. Tá? Quando o sistema operacional decide isso, ele está tentando manter um bom uso tanto do disco ou dos dispositivos de entrada e saída que estão sendo usados, quanto da CPU, porque ele está fazendo um mix de processos que são limitados por entrada e saída e de processos que são limitados por CPU, para que tanto a CPU não fique ociosa, quanto também os dispositivos de entrada e saída não fiquem ociosos. Tá? Essa decisão é um outro nível de escalonamento, a gente chama isso de escalonamento de médio prazo, e é o sistema operacional tentando manter um mix de aplicações limitadas por CPU e limitadas por entrada e saída, que permitam o bom uso dos recursos, certo? Os algoritmos que a gente vai ver aqui, já, não tem nada a ver com esse nível de escalonamento, eles são escalonamento de curto prazo. Então, decidir quem vai para a memória é escalonamento de médio prazo. Decidir quem, dos processos que já estão na fila de processos prontos, quem vai usar a CPU, isso é outra decisão, também é escalonamento, a gente chama esse escalonamento de curto prazo, certo? Então, esses níveis de escalonamento, eu resumi aqui nessa tabela, tá? Tem um escalonamento de curto prazo, esse amarelinho aqui, que é o que a gente vai focar muito hoje. Que é qual é o próximo processo a ganhar um processador. É isso que os escalonadores que a gente vai estudar hoje decidem, certo? Quem é responsável é o sistema operacional. Então, vai ter código do sistema operacional que vai tomar essa decisão. Né? Quais são os processos que podem ser escolhidos como próximo a ganhar essa CPU? São os processos que estão em estado pronto, certo? São apenas os processos que estão na fila de estado pronto. Aí a pergunta agora, eu vou aumentando o nível. Quem são esses processos que podem estar nessa fila ou nessas filas de estado pronto? São os processos que estão em memória, né? Ou que a próxima instrução daquele processo tem que estar em memória para que ele esteja pronto, certo? Então, essa decisão de que processos vão estar na memória, que processos vão estar no disco, é também um sistema operacional que faz. Isso é escalonamento de médio prazo. Aí tem outro nível ainda, que também é de responsabilidade do sistema operacional, que é, desses processos que estão na memória, porque o escalonador de médio prazo colocou eles na memória, quais são os que eu devo admitir na fila de processos prontos, ou nas filas de processos prontos, né, dependendo de como é a estrutura de dados que está sendo usada aí. Só esses processos que são de fato admitidos na fila é que podem ser escolhidos por esse escalonador de curto prazo aqui, que a gente vai estudar hoje. E aí, admitir um processo na fila de processos prontos é função de um escalonador aí de longo prazo, que também é responsabilidade do sistema operacional e que tem como objetivo, em geral, garantir esse mix dessa workload, né, de ter nessa fila de processos prontos, alguns processos que são mais voltados para o uso de CPU e outros que realizam mais operações de saída para garantir o bom uso de todos os recursos, tá? E ainda tem uma outra questão de escalonamento, que é mais de entrada e saída, né? Então, quando eu tenho vários processos em execução, e esses processos solicitam operações em dispositivos de entrada e saída, nesses dispositivos também podem ter filas que ficam aguardando
filas de solicitações, né, para operações serem realizadas nesses dispositivos. E aí, como é essa organização? Quem é a próxima operação que vai ser realizada dentro desse dispositivo, dentro de todas as que foram solicitadas? Isso também é escalonamento, tá? Escalonamento no nível lá de entrada e saída, tá? E também é o sistema operacional que vai fazer. Eu acho importante a gente ter essa visão macro, assim, né, essa visão. É como se a gente se afastasse e visse o todo funcionando, mas nesse curso o que a gente vai focar mais é no escalonamento de curto prazo, tá? E depois a gente vai estudar um pouco dessa parte de escalonamento de médio prazo, mas já no finzinho do módulo de gerência de memória, a gente vai dar uma pincelada aí nisso aí, tá certo? Vocês entenderam isso que eu falei? Eu tenho dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Felipe entendeu? Beleza. Então, aqui é só um resumo disso que a gente estudou, né? Aqui a gente tem a fila de processos prontos, tá? Então, o escalonador de longo prazo é quem admite processos aqui nessa fila de processos prontos, mas só pode entrar aqui quem o escalonador de médio prazo definiu como estando na memória, né? Colocou na memória. Então, uma vez estando nessa fila, o escalonador de curto prazo pode selecionar aquele processo para usar a CPU, tá? E aí, esse processo que está usando a CPU, ele pode usar a CPU por toda a sua fatia de tempo, né? No caso de escalonador preemptivo, e aí ele ou volta para a fila de estados de processos prontos, ou bloqueia, né? No caso, ele pode solicitar uma requisição de I/O, e nesse caso essa requisição vai ficar lá numa fila de requisições de I/O para ser processada pelo dispositivo de entrada e saída. Esse processo pode usar todo o seu quantum, né, de tempo, todo o seu período de tempo, que aqui está sendo chamado time slice, e aí ele usou os 100 milissegundos que ele poderia usar no máximo, e ele volta para a fila de processos prontos. Ele pode criar um novo processo, nesse caso, quando ele cria um processo filho, o escalonador de curto prazo vai novamente rodar para decidir quem vai executar, se é o filho ou o pai, e um dos dois volta para a fila de processos prontos. Ou ele pode terminar. Então, é mais ou menos o que acontece, é o fluxo, né, de escalonamento que acontece, pensando em todos os níveis de escalonamento que a gente já conversou até aqui. E aí, a gente hoje, obviamente, vai falar só sobre os escalonadores de curto prazo, tá? Voltados para esses três tipos de sistemas: sistemas em lotes, sistemas de usuários interativos e sistemas de tempo real. Então, começando pelo escalonamento de sistemas em lotes, a gente está falando desses sistemas que não têm usuários interativos. Não sei se alguém aqui já teve a chance de usar, certo? É um sistema que você tem uma aplicação, essa aplicação não precisa ficar recebendo nada de interação com o usuário. É uma aplicação, você vai botar essa aplicação para rodar e depois você quer o resultado dessa aplicação, né? Os dados que ela gerou, por exemplo, né? A saída dessa aplicação, tá? Não tem usuários interativos. O usuário geralmente tem uma aplicaçãozinha que geralmente é chamada de broker. Através dessa aplicação, você diz qual é a aplicação que você quer rodar, quanto tempo ela dura, quantas CPUs você quer, enfim, quanto espaço de disco você quer, quanta memória você quer, você pode fazer coisas desse tipo, e você vai submeter para esse sistema a sua aplicação para rodar. E aí, quando terminar de rodar essa aplicação, você vai receber, sei lá, um e-mail avisando que terminou, e aí você vai lá no certo diretório e estão lá os dados de saída dessa aplicação. É mais ou menos assim que funciona um sistema desse tipo, certo? E aí, no caso de sistemas desse tipo, tem duas métricas, né, que são muito importantes no contexto de escalonamento, porque os escalonadores desse tipo de sistema, eles tentam maximizar a vazão, que é a quantidade de aplicações, aqui a gente chama de tarefas, concluídas por unidade de tempo. Então, quantas aplicações eu rodei em uma hora? Quanto mais aplicações eu rodar por hora, melhor, a gente chama isso de vazão. E aí esses algoritmos tentam aumentar, maximizar a vazão desses sistemas.
A outra coisa que esses algoritmos de escalonamento de sistemas em lote ou de HPC perseguem é o tempo de retorno. O tempo de retorno é o tempo que o usuário passa desde que ele submeteu aquela tarefa para rodar até o momento em que ele recebe o retorno de que foi concluído e ele pode acessar já os seus dados de saída daquela aplicação que ele pediu para rodar. Tá? Então, se eu submeto uma tarefa agora, eu sei que essa tarefa, né, essa aplicação, ela roda em 2 horas. Geralmente, dado que eu solicitei, sei lá, 5 CPUs e tanto de memória, eu sei que ela deveria rodar em umas 2 horas. Mas vamos supor que ela chega lá, passa 3 horas numa fila, até conseguir usar os recursos que ela precisa para ser executada, aí passa mais 2 horas sendo executada. Então, esse tempo de espera, mais o tempo que essa aplicação levou para ser executada, né, nesse caso, 3 horas de tempo de espera, mais 2 horas de execução, dá 5 horas. Esse é o meu tempo de retorno. É o tempo que eu esperei, desde que eu enviei a solicitação, desde que eu submeti essa tarefa para o sistema, até o momento em que essa tarefa é concluída, certo? Então, essas duas métricas, elas são importantes no contexto desse tipo de sistema. E aí a gente vai ver algoritmos só para a gente começar a brincar com essa questão de algoritmos de escalonamento, tá? Um algoritmo que poderia ser usado aqui é um algoritmo parecido com a fila de supermercado, certo? O primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Então, eu submeti uma tarefa. Minha tarefa pede, sei lá, X CPUs, tanto de memória. Então, não tem nada ainda, porque eu fui a primeira a chegar, não tem nada rodando nesse sistema. Eu fui a primeira a chegar, eu vou ser atendida. Então, essa quantidade de CPUs que eu pedi de memória vai ser alocada para mim e minha aplicação vai rodar ali. Aí, chegou outra tarefa. A segunda tarefa que chegou pede determinada quantidade de recursos para rodar uma determinada aplicação por tantas horas. Aí o escalonador vai ver se tem espaço ali para rodar aquilo ou não. Se tiver espaço para rodar aquilo, já pode colocar para rodar, né? Se a gente estiver pensando em sistemas de supercomputadores com muitas CPUs, com muita memória que dá para multiplexar essa CPU e essa memória no tempo, então, no espaço, então, ótimo. Se não, essa segunda tarefa que chegou, vai ter que esperar a primeira terminar. Não é preemptivo o negócio, tá? Então, se a gente pensar para facilitar em uma única CPU, né, chegou uma tarefa para executar. Essa única CPU vai ficar alocada para essa tarefa. E só vai ficar livre de novo quando essa tarefa terminar. Tarefa terminou, pega a próxima que chegou, né, considerando a ordem que essas tarefas chegaram para ser executadas, certo? Esse algoritmo é muito simples, o nome dele é o primeiro a chegar, o primeiro a ser servido, igual ao algoritmo de uma fila de um banco, de um supermercado, certo? O processo só perde a CPU, né, é não preemptivo, é um algoritmo não preemptivo. Então, quando é que o processo perde a CPU? Por exemplo, nesse exemplo aqui, cada pessoa dessa é como se fosse um processo, e essa mulher aqui é a CPU. Se é não preemptivo, quando é que esse processo que está usando a CPU pode perder a CPU? Quando terminar de ser executado, né? Mas, assim, na prática, a gente pode implementar, o Felipe falou ali quando termina de ser executado, para complementar, a gente pode implementar esse algoritmo fazendo com que, se ele bloquear para entrada e saída, ele deixe que esse próximo ganhe a CPU, tá? Mas isso é uma questão de implementação, certo? A gente pode fazer isso e pode não fazer isso, ok? Mas, em geral, ele vai perder apenas quando ele terminar, certo? E aí cada um vai ser executado na ordem em que for chegando, certo? Então, aqui, por exemplo, só para a gente entender aquelas métricas de tempo de retorno e de vazão. Imagine que chegaram 3 processos nessa ordem. O processo P0 chegou primeiro, depois chegou o P1, depois chegou o P2, tá? Então, o tempo de retorno de P0 é quanto? 18, né? Porque ele chegou, não tinha nada executando, na mesma hora ele foi ser executado.
Então, depois de 18 unidades de tempo, esse UT que eu botei aqui é a unidade de tempo, tá? Então, depois de 18 unidades de tempo, a CPU ficou livre e esse processo aqui já tinha chegado. Vamos supor que esses dois processos já estão na fila de processos prontos para rodar. E aí, como esse P1 chegou antes do P2, o P1 vai rodar. Então, no tempo igual a 18, né? Esse P2 P1 começa a executar. E aí roda por 12 unidades de tempo. Só quando esse aqui termina que esse P2 começa a executar. Então, qual é o tempo médio de retorno, né? O tempo de retorno de P0 vai ser 18. O tempo de retorno de P1 vai ser 18 mais 12, que é 30. E o tempo de P2 vai ser 18 mais 12 mais 6, que é 36. Se a gente somar esses tempos todos de retorno e dividir por 3, que é o número de processo, a gente tem o tempo médio de retorno. Significa que, em média, os processos que a gente está colocando para rodar nesse computador, né, nesse sistema computacional, eles estão levando 28 unidades de tempo, em média, para serem concluídos, né, para dar o retorno para o usuário, certo? E vazão? A vazão é quantos processos a gente consegue executar por unidade de tempo. Tá? Nesse caso aqui, a gente executou 3 processos em 84 unidades de tempo, quando a gente soma esses tempos aqui. Aliás, está errado isso aqui, certo? Foi mal. A gente tem que colocar isso aqui embaixo, né? Não é 84, não, é 36. 3 sobre 36, que vai dar 1 sobre 12. Então, 1 sobre 12, 0,08. Foi mal. 0,08 é a vazão. Significa que a cada unidade de tempo eu consigo terminar 0,08 processos, certo? A vazão é outra métrica que esses algoritmos tentam maximizar. Vocês acham que isso poderia ser melhor? Vocês têm alguma ideia que é bem simples e que a gente pode melhorar esse tempo médio de retorno? O que é que vocês acham? Me falem aí. Ninguém quer falar? Se a gente, em vez de pegar esses processos, deixa eu voltar para esse próprio exemplo aqui. Se esses processos aqui que a gente tem, se em vez de a gente pensar, porque eu falei antes que esses algoritmos de escalonamento, eles têm eles basicamente são a política que você usa para ordenar essa fila de processos prontos, né? E aí a política que a gente usou aqui, a disciplina de ordenação dessa fila aqui foi: o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Essa foi a política que a gente definiu. Mas e se a gente definir assim? Nessa fila aqui, se eu tenho uma fila já com esses 5 processos aqui, não importa quem chegou primeiro, eu vou sempre executar o menor. Será que isso vai melhorar? Eu vou olhar desses processos quem é o menor e vou sempre executar o menor processo. O que é que vocês acham dessa nova política? Política polêmica, professor. Polêmica? Mas se a gente pensar em tempo médio de retorno e vazão, será que isso melhora? Porque se eu ordenasse pelo menor, eu ia executar primeiro esse de 6, depois o de 12, e depois o de 18. Não é isso? Sim. E aí, eu fiz aqui, ó. Só que eu errei aqui de novo. Eu tava meio doida aqui. Ups. Então, se a gente tem aqui
esses 3 processos em fila, e a gente agora vai ordenar do menor para o maior, então a gente primeiro vai rodar esse de 6, né, de tempos de unidade, de 6 unidades de tempo, depois o de 12, depois o de 18. Qual é o tempo de retorno desse processo P2? 6. Ele não esperou nada, submeteu, ele já ganhou a CPU, porque ele era pequeno e ganhou a CPU. Esse aqui esperou 6 unidades de tempo e depois rodou por 12 unidades de tempo, né? 6 mais 12. E esse último aqui, ele esperou 18 unidades de tempo e depois ele rodou por mais 18 unidades de tempo. Quando a gente soma esses tempos de retorno, né? 6 mais 12, 18 mais 12 mais 6, e divide por 3 para ver o tempo médio de retorno, isso cai para 30. Quer dizer, a gente tinha antes 28 e cai para 20, aliás, foi mal. E caiu para 20 unidades de tempo. Por quê? Porque quando a gente começa a processar os maiores primeiro, esse tempo que os outros ficam esperando, esse maior processar, ele vai ser levado em consideração nos tempos de retorno dos próximos processos. Então, aqui o que a gente está fazendo é tentar minimizar o tempo de espera dos processos, e o custo disso é que os processos grandes, eles vão precisar esperar mais. Mas é justo, em geral, que um processo grande espere mais, porque ele roda por muito tempo. Né? Então, assim, dá para a gente pensar que seria justo isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, uma simples mudança na política de ordenação dessas filas de processo, da fila de processos prontos, fez com que o tempo médio de retorno caísse de 28 unidades de tempo para 20, tá? Então, o que a gente aprendeu é que esse algoritmo de escalonamento, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, em termos de justiça no tempo de espera, vamos dizer assim, a gente pode dizer que ele é bacana, porque é uma política que a gente está acostumada a lidar com ela, né? A gente em geral, está acostumado que o primeiro que chegou vai ser servido antes de mim, né? Que cheguei depois, né? Mas em termos de desempenho, assim, do sistema, ele não é tão bom, né? Uma simples mudança fez com que a gente tenha um novo algoritmo de escalonamento, tá? Que a gente chama de tarefa mais curta primeiro, e esse novo algoritmo de escalonamento, ele levou a um tempo médio de retorno menor, né? Aqui a gente vê outro exemplo, né? A fila está assim, chegou primeiro a aplicação A, o job A, que precisa de 8 unidades de tempo para terminar, depois chegou B, depois C, depois D, B, C e D tem todos o mesmo tamanho, que é 4, tá? Se a gente não ordena essa fila, se a gente segue aquela política de primeiro a chegar, o primeiro a ser servido, o tempo médio de retorno fica sendo 14, né? Porque vai ser 8, depois 8 mais 4, depois 8 mais 4 mais 4. Quer dizer, esse 8, que é o maior tempo que tem, ele vai fazer parte de todos os tempos de espera dos processos que vêm a seguir. Né? Isso é ruim para o tempo de retorno, porque processos pequenos acabam esperando muito. Enquanto que quando a gente ordena essa fila para que a tarefa mais curta seja realizada primeiro, né? Então, a gente faz com que ninguém espere esse processão aqui ser executado. Né? Então, o tempo médio de retorno cai para 11, tá? Então, isso é uma sofisticação, né, que a gente pode realizar. Claro que a gente está falando aqui de algoritmos não preemptivos, a gente está falando de algoritmos offline, porque vocês estão vendo que a gente tem a fila já está lá estabelecida, especialmente nesse caso aqui, da tarefa mais curta primeiro, né? A fila já foi estabelecida, eu ordeno essa fila e boto para executar, né? Então, é algo meio que offline para ser realizado, tá? Quando a gente pensa nessa otimização aqui do escalonador, tá? Aí a gente pensa, será que teria como fazer isso para algoritmos que são preemptivos? E aí ele não precisa ser offline, na verdade.
novos processos podem chegar, e aí ele vai ordenando aquela fila, por exemplo, né? E aí existe, tá? A gente já viu esse escalonador, que é o primeiro a chegar, primeiro a ser servido, depois a gente viu tarefa mais curta primeiro. Agora a gente vai ver o menor tempo restante primeiro. Quer dizer, imagine que o processo rodou por um tempo, né? A gente está falando desses processos que rodam por um tempo e terminam, são esses jobs para esse tipo de sistema que a gente está falando. E aí o processo rodou por um tempo, e aí perdeu a CPU. Então a gente sabe que se ele ia rodar por 1 hora, aí rodou 10 minutos, a gente sabe que então faltam 50 minutos para ele terminar, né? E aí, a política de ordenação dessa fila de processos prontos, ela leva em consideração esse tempo restante para terminar. E aí ela ordena essa fila de processos prontos de forma que o processo que tem menos tempo, o tempo restante menor, é o que vai ganhar a CPU, tá? Então, imagina aqui que eu tenho esse processo A na fila, eu tenho esse processo B, esse processo C. E esse processo 2, ele vai chegar só depois, no tempo 2, eu acho. Deixa eu ver se o que eu coloquei aqui. No tempo 2, depois de 2 unidades de tempo que se passaram, é que esse processo D aqui chega, certo? Aí, como é que funciona esse negócio? Eu tinha uma fila que era 854, mas eu vou ordenar ela pelo menor tempo restante primeiro. Então, ela foi ordenada, na verdade, para 458, né? Porque o 4 é o menor que tem, o menor tempo restante é esse. E aí, essa setinha aqui é como se passasse uma unidade de tempo, e a cada unidade de tempo a gente pensa como é que vai ser o escalonamento de novo. Como se fosse uma preempção, mas eu só vou preemptar esse processo, na verdade, se ele deixar de ser o menor, tá? O menor tempo restante que falta. Então, eu tenho aqui um processo que ficou agora, tem uma fila que tem um processo que faltam 3 unidades de tempo para terminar, outro que faltam 5 e outro que faltam 8. Que é um processo que eu vou escolher para rodar, eu vou escolher esse processo que falta 3 de novo. Então, ele, depois de uma unidade de tempo, vai faltar 2 unidades de tempo para ele terminar, ainda tem esse outro, 5 e 8. Nesse momento, aquele processo D chegou. Então, a gente já tem uma otimização aqui do algoritmo de escalonamento, que ele deixou de ser offline, né? Ele agora é online, o processo D chegou. Quando esse processo D chegou, essa fila foi ordenada, então aqui ficou o processo C, esses dois empataram, né? Vamos supor que no desempate a gente use quem chegou primeiro, e aí foi o processo C que tinha chegado primeiro, e acaba que ele fica aqui na frente da fila, e aí ele vai ser executado, tá? E aí, depois de uma unidade de tempo, a gente tem 1, 2, 5, 8 na fila. O processo que falta 1 vai ser executado, porque ele é o menor tempo restante, então ele tem que ser o primeiro a ser executado. E a gente vai ter uma fila dessa aqui, o processo C terminou. Esse processo aqui terminou, e a fila agora é 2, 5, 8. E assim o escalonador vai executando, né? Depois de unidade, ele vai escolher esse processo aqui, né, que é o processo D, para rodar. Então, a gente vê aqui que o processo D chegou no final, mas por ser um processo pequeno, ele está passando na frente dos outros processos que já estavam lá. No 5.8, e aí o tempo vai passando, e ele vai sempre escolhendo esse processo, ele terminou aqui nesse momento, o processo D, e a fila agora é 5 e 8. Então, 5 vai rodar por 5 unidades de tempo até terminar, e depois esse outro processo vai rodar pelas 8 unidades de tempo que ele precisa para terminar. E aí o processo A, que era o maior, terminou em 16 unidades de tempo, o processo B, que era o segundo maior, terminou em 8 unidades de tempo, o processo C terminou em 4 unidades de tempo, que foi aquele processo que começou a rodar imediatamente, porque na hora que a gente começou a realizar esse escalonamento, o processo D nem tinha chegado ainda, então ele começou a rodar primeiro, terminou em 4 unidades de tempo, e o processo D terminou em 6 unidades de tempo. Ele esperou ainda um pouquinho para poder começar a ser executado, certo? Então, isso é outro algoritmo de escalonamento, que já é um algoritmo que é preemptivo, que já é um algoritmo que tenta evitar que processos curtos esperem muito por muito tempo, né? Assim como o outro também tentava evitar, mas agora
a gente permite que seja um algoritmo online, certo? Beleza, pessoal, até aqui? A gente viu 3 exemplos aqui de algoritmos que podem ser usados para esse tipo de sistemas em lote, certo? O primeiro a chegar, o primeiro a ser servido, tarefa mais curta primeiro e menor tempo restante primeiro, tá? Só para a gente ter uma noção de como é que os desenvolvedores dos sistemas operacionais pensam na hora de desenvolver os escalonadores desse tipo de sistema. Posso continuar? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vou continuar. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o escalonamento em sistemas interativos, né? O escalonamento em sistemas interativos é o escalonamento que talvez interesse mais a vocês, né? Porque são os sistemas que a gente vai lidar mais, né? Em geral, a maioria de vocês vai acabar programando para programas que vão ser executados em sistemas interativos, né? Esses sistemas, eles têm a característica de estar lidando com o usuário o tempo todo, né? Os usuários interagem com esse sistema, solicitando o processamento de aplicações. E os usuários esperam a resposta desse sistema, né? É diferente daqueles usuários do outro sistema que a gente acabou de falar, que o usuário submete a aplicação e vai lá viver a vida dele. Ele não fica lá esperando para ver o resultado. Enquanto que aqui, nesse tipo de sistema, o usuário fica esperando para ver o resultado que ele solicitou, né? O usuário está aqui editando um texto, está aqui ouvindo uma música, está recebendo uma ligação, está lendo um livro, está navegando na internet, né? Todas essas ações dos usuários, no final, são processos que vão rodar nesse sistema computacional, tá? E aí, em se tratando desse tipo de sistema, né, sistemas interativos, a gente já olha, o desenvolvedor do escalonador, né, de curto prazo, já olha para outras métricas diferentes, tá? A métrica de tempo de resposta, que é o tempo que leva para que o usuário receba uma resposta do sistema, tá? Então, eu cliquei aqui para abrir o terminal, quanto tempo vai levar para esse terminal aparecer aqui e eu poder digitar um comando? Tá? Esse é o tempo de resposta, que é algo que a gente presta muita atenção nisso. Eu estou editando um texto, eu escrevi uma frase, quanto tempo leva para essa frase realmente aparecer lá e o cursor fica lá piscando para eu escrever mais, tá? E a outra métrica que é muito importante no contexto desse tipo de sistema é o que a gente chama de proporcionalidade. A proporcionalidade é simplesmente atender às expectativas dos usuários sobre o tempo de resposta do que eles pediram, tá? Então, abrir um terminal deve ser rápido. Abrir um terminal deve ser mais rápido do que abrir uma IDE, como a Eclipse, por exemplo. Então, o usuário, ele tem esse senso. E o ideal é que os algoritmos de escalonamento satisfaçam essas expectativas, tá? Não é a expectativa que vai ser rápido, né? Porque quão rápido as coisas são feitas depende do hardware que a gente tem, né? Da capacidade do hardware. Mas é questão de uma visão comparativa entre as ações que o usuário está realizando ali. A gente tem uma noção de coisas que devem ser mais rápidas ou mais lentas em relação umas às outras, certo? E aí isso é proporcionalidade, tá? Em geral, para esse tipo de sistema, a gente está falando, em geral não, a gente precisa de escalonamento preemptivo ou não preemptivo? O que vocês acham? Quais são as opções, professora? Preemptivo ou não preemptivo? O escalonador desse tipo de sistema. Tem que ser preemptivo. Se Né? for interativo, é preemptivo. Tem que ser preemptivo. Porque uma aplicação não pode ganhar a CPU e devolver só quando bem entender. Né? O sistema precisa dar uma resposta rápida para tudo que a gente faça. Né? Então, tem que ser preemptivo. E, além disso, tem que ser online. Né? Não dá para você acordar e dizer assim, ó, eu vou rodar aqui essas 20 aplicações hoje, escalona. Não é assim que funciona. A gente está aqui usando, aí dá
vontade de ver um vídeo, aí vê um vídeo, vou abrir o WhatsApp para ver se tem alguma mensagem, aí abre o WhatsApp, enfim. O usuário vai fazendo solicitações de execução de aplicações ao longo do tempo, né? Então, não dá para ser offline. Então, esse tipo de escalonador tem que ser preemptivo e tem que ser online, certo? Um algoritmo muito, muito simples é o chamado round robin. Imagine que você pega sua fila de processos prontos, certo? E você organiza ela como uma fila circular. E aí o sistema operacional sabe quem é o próximo da fila, tá? Aí o próximo da fila é o que vai ser executado. Aí ele executa por um período de tempo, que a gente chama de quantum ou slice. E aí depois desse período de tempo, se aquele processo não bloqueou, ele vai ser preemptado. E quem é o próximo que vai ser executado? O próximo processo pronto dessa fila circular. Um processo que estava rodando, que não bloqueou, terminou o fatia de tempo que ele podia rodar, ele vai voltar. Na verdade, ele nunca saiu dessa fila, né? É uma fila circular dos processos prontos. E aí, o sistema operacional está lá, chaveando quem é o próximo, quem é o próximo. Um processo que acabou de perder a CPU, na verdade, ele vai ganhar a CPU de novo depois que todos os outros processos que estão nessa fila rodarem. Ok? Entendido isso? Como se fosse esse joguinho aqui de bola, tá? Como se fosse, você faz uma rodinha aqui, e aí esse menino passa para essa menina, e essa bola é a CPU. Esse menino fica com a bola, processou. Aí terminou a fatia de tempo dele, passa para a menina, processou. Terminou a fatia de tempo, passa para esse outro, processou. Terminou, passou para esse, processou. Terminou, passa para esse de novo, porque ele é o próximo dessa fila circular, ok? Uma questão muito interessante, quando a gente começa a discutir esse tipo de sistema que é preemptivo, é definir o tempo, essa fatia de tempo que um processo pode rodar, tá? Que a gente chama de quantum ou de fatia de tempo mesmo, time slice, certo? Essa fatia de tempo, vocês acham que ela deve ser... vamos raciocinar. Primeiro eu vou perguntar. Se essa fatia de tempo for bem longa, for bastante longa, o que é que isso por que isso seria bom? O que é que isso traz de benefício? Ter uma fatia de tempo, essa fatia de tempo é o tempo que um processo passa rodando até que ele seja preemptado, até que ele seja interrompido para que outro processo ganhe a CPU, certo? Se essa fatia de tempo for bem grande, o que é que a gente tem de benefício disso? Alguma ideia? Diz aí, Juan. O processo vai terminar mais rápido? Oi? O processo terminaria mais rápido? O processo termina mais rápido, pode ser, mas tem uma coisa que é mais direto. O que é que acontece quando um processo é preemptado e outro processo vai ganhar a CPU? O que é que acontece? Lembra? A gente falou já sobre isso hoje, rapidinho. Tá na ponta da língua, mas não quer sair, professor. Mudança de contexto, né? Isso. Ocorre uma mudança de contexto, tá? Se a gente escolhe um quantum, né, uma fatia de tempo muito longa, a gente vai ter menos mudança de contexto. Mudança de contexto é overhead do escalonador, né? Ela ocorre só porque ele precisa chavear de um processo para o outro, então ele precisa guardar o contexto do processo que perdeu a CPU e recuperar, restaurar o contexto do processo que vai ganhar a CPU, mas isso é custo, né? Eu não estou executando nenhuma aplicação do usuário nesse momento, eu estou executando o sistema operacional, tá? Então, quanto menos mudanças de contexto eu fizer, melhor, não é isso? E para eu fazer menos mudança de contexto, eu deveria escolher um quantum bem grande. Mas isso é bom, escolher um quantum bem grande. Por que é ruim escolher um? Ele é bom porque tem menos mudança de contexto, como a gente já discutiu. Mas é ruim porque, por outro lado, ter um quantum muito grande afeta o quê? Vai deixar os outros processos ociosos? Esperando, né? Você quer dizer? Isso, Então, se os outros processos que estão ali naquela rodinha, eles vão esperar mais tempo, isso vai influenciar o quê? O tempo de resposta, né? Porque
eu vou precisar esperar mais, porque os que estavam antes rodaram por muito mais tempo. E se isso afeta o meu tempo de resposta, isso pode afetar também essa sensação de proporcionalidade, né? Eu cliquei aqui numa aba, cliquei numa aba aqui do Chrome, só que o quanto é muito longo e tinha uns 20 processos antes rodando nessa CPU, e aí daqui que eu percebo que a aba onde eu cliquei realmente apareceu, vai demorar muito, né? Porque até que esse processo Chrome viesse a ter a CPU para fazer isso acontecer, demorou, certo? Então, se a gente escolhe uma fatia de tempo muito longa, por um lado é bom, porque a gente diminui a quantidade de mudanças de contexto, e por outro lado é ruim, porque a gente pode aumentar os tempos de resposta e não atender essas expectativas de proporcionalidade dos usuários. Quer falar alguma coisa, Juan? Não, professor. Não. Então, quando a gente pensa nesse quantum, né, nessa fatia de tempo, isso é uma decisão do projetista do sistema operacional, né? Você está dizendo que o sistema operacional é um programa, como outro qualquer. Então, você está falando de escalonamento, você tem que falar quais são as estruturas de dados que você vai usar para manter, por exemplo, a sua fila de processos prontos, qual é a política que você usa para ordenar essa fila, e também, se tratando de um algoritmo pré-emptivo, qual é o tamanho, né, dessa fatia de tempo que um processo pode usar a CPU, ou quanto, né? Se for muito grande, a gente viu que diminui o overhead de mudança de contexto, mas aumenta o tempo de resposta e prejudica essa visão da proporcionalidade do usuário, né? E se for muito pequena? Se esse quantum for bem pequenininho? Se a gente for para um limite extremo em que esse quantum ele tem o mesmo tempo de uma mudança de contexto, o que é que acontece nesse sistema? Não sei se a pergunta ficou clara. Imagine que eu sou projetista desse sistema, que eu sei que uma mudança de contexto nesse sistema leva 1 milissegundo, por exemplo, certo? Porque leva 1 milissegundo a mudança de contexto. E eu defini o quantum como sendo 1 milissegundo. É verdade que esse sistema passa 50% do tempo executando o sistema operacional? O que vocês acham dessa minha frase? É verdade ou é falso? Verdadeiro ou falso? Mudança de contexto é de 1 milissegundo. E aí eu defini o quantum como sendo 1 milissegundo. É verdade que esse meu sistema operacional passa 50% do tempo, pelo menos, executando o sistema operacional? Ou esse CPU, né? Passa 50% do tempo executando o sistema operacional? É falso, É verdade. Não, não é falso, não. Quem é que realiza, qual é o programa que roda para realizar a mudança de contexto? Sistema operacional. O sistema operacional. Aí o que eu estou dizendo eu tenho um escalonador, né, que escolhe quem é o próximo processo a ganhar a CPU. Mas ele faz o seguinte, ele é pré-emptivo, e esse processo roda por 1 milissegundo. Depois de 1 milissegundo, esse processo já é interrompido e um outro processo é escolhido para rodar por 1 milissegundo. Então, o que vai acontecer é que essa CPU vai passar 1 milissegundo executando um processo de usuário, 1 milissegundo executando o SO, de mudança de contexto. Depois, 1 milissegundo executando um processo de usuário, mais 1 milissegundo executando o SO. Então, se a gente diminui muito esse quantum, o que acontece é que a gente aumenta muito o custo do escalonamento. Concorda? Porque a gente vai ter cada vez mais mudanças de contexto e o sistema operacional vai ter que rodar muito mais. E quando eu compro um computador, eu quero rodar os meus programas e não o sistema operacional. Vocês também? Ou vocês querem rodar só o sistema operacional? A gente quer rodar os programas da gente, né? Isso, Então, como projetista do sistema operacional, a gente quer reduzir esse custo, né, do escalonamento, tá?
E aí a resposta, quase tudo em sistemas operacionais vai ser assim, né? A resposta sempre é nem muito curto, nem muito longo, depende e tal. Não existe aquele número mágico, tá? Porque em sistemas operacionais quase tudo é um trade-off, né? Como aqui, né? Eu diminuo o quantum, aumento o overhead, mas eu melhoro muito os tempos de resposta, aí a proporcionalidade. Aí eu aumento o quantum, aí eu pioro o tempo de resposta e proporcionalidade e diminuo o overhead. E eu tenho que escolher um ponto aí no meio do caminho que seja o melhor equilíbrio entre essas duas métricas, tá? E aí, em geral, esse tempo, né, na prática, acaba sendo entre 20 e 100 milissegundos, certo? Desse quantum. Mas isso depende de cada sistema operacional. Beleza até aqui? Eu vou fazer o seguinte. Tem dúvidas? Vocês têm dúvidas para tirar? Não, vai dar tranquilo. Pronto. Acho que já são 11h40, tá todo mundo cansado já. Fique com fome. E eu tô chateada que vocês estão muito calados hoje. Agradeço a Juan, Bruno e Felipe, não foi? José Ayrton também, que são os que ainda participaram um pouquinho, todo mundo muito calado. Eu vou fazer o seguinte, esse resto dessa aula eu vou gravar, certo? Para ficar como sendo uma parte da aula de segunda-feira, certo? Certo. E quarta-feira a gente volta a conversar. Professora, Oi. eu não sei se a senhora viu uma mensagem que eu mandei para a senhora, que eu estava respondendo os quizzes, e eu mandava o quiz, mas na minha lista de atividades